Já vai, Min- ok. Minimiza. Já estamos gravando. Solicito a todos, se possível, que mantenham seus microfones desligados. Fiquem à vontade com relação à imagem. Nós já temos mais ou menos 30 e vai aumentar o número de participantes. Eu acredito que em mais 5, 10 minutos teremos muito mais. Então, quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Joel e gostaria de, dando abertura a este evento, informar que este é mais um importante evento da Academia de Medicina de Mato Grosso, deste ano liderada pelo nosso presidente, Dr. Roberto Azevedo. E eu gostaria desde já informar que é uma atividade mensal e nós temos uma programação constante durante este ano e convidaria agora, já então, para fazer a abertura desta importante reunião, o nosso presidente. Com a palavra, então, o presidente da Academia de Mato Grosso de Medicina, doutor Roberto. Bem, meu boa noite a todos. Inicio com saudações ao professor Fausto Pinto, a todos os confrades, confreiras, ouvintes e amigos. A palestra de hoje está sendo ministrada diretamente de Lisboa, Portugal, pelo professor Fausto Pinto, renomado cardiologista, grande líder da cardiologia mundial, que já ocupou, entre tantas outras funções, a presidência da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Federação Mundial do Coração, World Heart Federation. Mas, antes de passar a palavra para o Dr. Luiz Scala apresentar o professor Fausto com seus dados biográficos, desejo agradecer ao professor Fausto que se dispõe a falar em horário tão incômodo e revelar alguns fatos importantes da cardiologia. E também que o professor Fausto é um acadêmico, pois ocupa a cadeira número 15 da Academia Nacional de Medicina de Portugal, o que nos aproxima ainda mais. E, em função de sua brilhante carreira profissional, durante a última Assembleia Geral Extraordinária da Academia de Medicina de Mato Grosso, realizada no dia 16 de julho do corrente ano, após 10 membros recomendarem, foi aprovado e concedido por unanimidade, professor, o título de membro honorário da Academia de Medicina de Mato Grosso ao professor Fausto Pinto. Seja muito bem-vindo. O professor Fausto deverá receber o merecido diploma e medalha que aproximará não apenas as duas academias médicas, mas também reforçará os elos históricos da comunidade luso-brasileira. Bem-vindo, professor Fausto Pinto. Agradeço a vossa presença e disponibilidade em ministrar essa palestra e sabemos que em Portugal já passa das 0 horas do dia 31 de julho, enquanto aqui no Brasil ainda estamos no dia 30. Passo, nesse momento, a palavra ao coordenador científico da nossa academia, o professor Dr. Luiz Scala. Por favor. Doutor Scala, o senhor está sem microfone. Por favor, habilite. Ok, muito obrigado, doutor Roberto Gomes, nosso presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a presença, a audiência de todos os participantes dessas palestras online, em especial ao nosso caro palestrante, o professor doutor Fausto Pinto, que está em Lisboa. Boa noite, professor Fausto, caros confrades, confreiras, convidados e pessoas de diversos estados brasileiros que nos veem e ouvem, também de Portugal. Esta é uma noite especial por diversos motivos. Primeiro, porque o professor Fausto Pinto foi, durante 8 anos, de 2015 a 2022, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, escola que ambos cursamos, onde, no dia 26 de julho de 74, obtivemos, professor Valfredo Menezes,
a licenciatura em medicina, e na última sexta-feira, 26, portanto, eu pude refletir sobre a responsabilidade e o prazer de completar 50 anos de formado. Isto quer dizer que 2/3 de minha vida exerci, portanto, na condição de médico, o que me proporciona profundas reflexões, afinal, ser médico é, acima de tudo, ser um autêntico servidor da saúde, professor Fausto. Portanto, compartilhar esta quadra junto com o senhor, digno representante da mais avançada ciência médica portuguesa, é estar mais próximo da memória dos ensinamentos dos nossos grandes professores, do qual destaco e homenageio o professor Arsênio Cordeiro, um dos ícones da cardiologia e da medicina portuguesa, do qual o senhor é um líder representante. Segundo lugar, esta noite permite que estreitemos laços entre nossas academias, não é? E, além disso, entre as sociedades brasileiras de cardiologia, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e, neste momento, por meio das nossas regionais, a Sociedade Mineira, da professora Consolação, a SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, do professor Antônio Carlos Palandre Chagas, e nas nossas regionais aqui de Mato Grosso. Mas temos, neste momento, como esse convidado especial, um dos pilares, um dos gigantes da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, representado aqui pelo professor Chagas, e que é titular de cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC, livre docente, um dos grandes líderes da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto do Coração, e o nosso embaixador da cardiologia brasileira e chair da Assembleia Internacional dos Governadores do ICC, do American College. Então, peço ao professor Chagas que fale um pouco sobre o professor Fausto Pinto, sobre essa amizade e sobre, portanto, tudo o que nós temos recebido, professor Chagas, desse nosso ilustre convidado. Muito boa noite, meus queridos colegas. Boa noite muito especial, já quase bom dia ao professor Fausto Pinto, na nossa tão amada Portugal, em Lisboa. E eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Roberto Vedo, presidente da Academia de Medicina do Mato Grosso, ao professor Luiz Scala, coordenador científico, a todos os colegas que estão conosco nessa noite. Um abraço especial a minha querida professora Consolação, minha colega de longa data no INCOR e hoje professora titular na Universidade Federal de Minas Gerais. Falar do professor Fausto Pinto é contar o quanto a cardiologia lusófona pôde realmente colocar-se numa posição de alto destaque, pois o professor Fausto Pinto levou a filosofia lusófona e os ídolos lusófonos aos mais altos patamares da cardiologia mundial. E com grande privilégio, ele que é muito amigo da nossa cardiologia brasileira e nosso sócio honorário e também membro honorário da Academia Nacional de Medicina, também da Academia Baiana, com nosso querido colega professor Jadelso, da Bahia, e agora da Academia do Mato Grosso. A carreira do professor Fausto Pinto, desde o seu treinamento em Stanford, onde eu também fiz parte do meu treinamento, e a sua volta a Portugal, e sua grande liderança, quer seja na área de ecocardiografia e também na área de educação médica, onde ele se consagrou por ser um grande líder e um grande formador de gerações de médicos junto à Faculdade de Medicina de Lisboa. Mas mais do que isso, o professor Fausto Pinto levou a cardiologia lusófona aos grandes patamares. Inicialmente como presidente e um dado muito relevante da Sociedade Europeia de Cardiologia. Lembrando que a cardiologia brasileira foi a primeira sociedade não europeia a se tornar afiliada da Sociedade Europeia de Cardiologia. E com muito júbilo tivemos uma grande ajuda do professor Fausto e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Juntos fundamos a Federação Lusófona de Cardiologia, levando Portugal e Brasil a todos os países de língua portuguesa o conhecimento médico. Mas o professor Fausto foi além, se tornou também presidente da World Heart Federation e desenvolveu um trabalho magnífico para que o Brasil pudesse receber novamente o Congresso Mundial de Cardiologia que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro exatamente 2 anos atrás. Então, a cooperação, a amizade e a excelência
da comunidade e do trabalho científico do professor Fausto Pinto só vem engrandecer a esta Academia de Medicina do Mato Grosso. Portanto, eu tenho muito que agradecer ao honroso convite que inicialmente o professor Scala me fez para poder trazer o professor Fausto Pinto a esse convívio e a esse momento tão importante para a Academia de Medicina do Mato Grosso. Cumprimento muito a esta Academia Mato Grossense por ter na sua ala de sócios honorários alguém como o professor Fausto Pinto. Muito obrigado, meu amigo, por estar hoje conosco. Muito grato, colegas. Muito obrigado, professor Chagas. Nesse momento, eu peço permissão para apresentar os dados biográficos, dos quais o professor Chagas já citou alguns. O professor Fausto Pinto é professor catedrático de Medicina e Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Foi diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa de 2015 a 2022, em duas sucessivas gestões. Foi presidente da World Heart Federation de 2021 a 2022, presidente da European, da Sociedade Europeia de Cardiologia 2014 a 2016, como diz o professor Chagas, fundador e primeiro presidente do Conselho Executivo da Rede de Cooperação das Escolas de Língua Portuguesa, CODEM-LP, 2019-2020, presidente e fundador da Associação Europeia de Ecocardiografia, grande oficial da Ordem de Instrução Pública da República Portuguesa, este ano, 2024, grande oficial da Ordem do Mérito Médico da nossa República Brasileira, em 2022, fellow e medalha de ouro da FESC, da European, da American College, da Sociedade Americana de Ecocardiografia, de Imagem Cardiovascular, de Angiologia, de Cardiologia Intervencionista, entre tantas outras. Membro titular da Academia Portuguesa de Medicina, cadeira 35, fazemos uma correção. Membro honorário da Academia Nacional de Medicina do Brasil, da Bahia e de inúmeras sociedades europeias e asiáticas, entre as quais a tcheca, a húngara, a francesa, a italiana, a japonesa, além da Sociedade Nossa de Cardiologia. Editor principal da Revista Portuguesa de Cardiologia 99 a 2015 e é membro do editorial board de várias revistas científicas internacionais, tendo publicado mais de 700 artigos científicos e participado ativamente em mais de 2.000 conferências nacionais e internacionais. Vejo que o tema que o professor aborda hoje envolve nada mais do que o fato de nós estarmos diante de uma epidemia de doenças cardiovasculares que atinge o mundo, algo, portanto, urgente precisa ser feito. Existem 1,2 bilhão de hipertensos no mundo. 529 milhões de mortes por doenças cardiovasculares ocorreram em 2019. Cerca de 32, um terço de todas as mortes são, portanto, por todas as causas e idades, são por doenças cardiovasculares, e entre estas, portanto, 85% por infarto e AVC. Então, neste contexto, surge a Federação Mundial do Coração, que criou esse Observatório Mundial do Coração com o objetivo de colher dados sobre fatores de risco, doenças cardiovasculares no mundo, informações sobre as doenças cardiovasculares, determinantes sociais da saúde e sistema de saúde, a fim de se implementarem políticas públicas que ajudem a combater e minimizar o problema. Então, nesse cenário, não que, portanto, se coloca o compartilhamento desses registros cardiovasculares de fatores de risco para que haja realmente uma coordenação, um melhor entendimento entre nós, portanto, que militamos na cardiologia aqui de todo mundo, possamos cada vez mais unir para combater e promover a saúde cardiovascular. Professor Fausto Pinto, agradecemos mais uma vez a sua disposição em nos oferecer este assunto para a palestra sobre a importância dos dados cardiovasculares para a promoção da saúde cardiovascular, o papel do Observatório Mundial da Saúde. Muito obrigado. Ora, muito boa noite. Quero começar por cumprimentar
Sr. Professor Roberto Azevedo, como presidente da Academia de Medicina de Mato Grosso, o meu amigo professor Luís Scala e o meu amigo professor Chagas e todos os colegas, penso que posso chamar agora confrades e confreiras da Academia de Medicina, e dizer que me sinto extremamente honrado por este convite e pela atribuição também de membro honorário, pelo qual me sinto muito grato e muito honrado por esta distinção que vem agradecer ainda mais a minha pessoa e a minha capacidade também de intervenção. Muito obrigado, é uma enorme honra, um enorme prazer poder partilhar convosco nesta noite também algumas ideias e alguns aspectos que acho possam ser interessantes de podermos conversar e de poder, no fundo, com esta partilha, estender também algumas das atividades que tenho vindo a desenvolver, têm sido inúmeras, mas nesta área específica, em relação ao Observatório Mundial do Coração, que irei dedicar algum tempo, penso que é uma atividade que vem dinamizar, alargar ainda mais a nossa capacidade de intervenção enquanto comunidade cardiovascular para, no fundo, atingir aquele grande objetivo de melhorar a saúde cardiovascular para todos. Eu vou partilhar a minha tela e vou apresentar, espero que estejam vendo os slides. Este é o título da minha apresentação, a importância dos dados cardiovasculares para a promoção da saúde cardiovascular, o papel do Observatório Mundial do Coração. Mas antes disso, gostava de falar um pouco sobre a minha universidade, que fico muito satisfeito e muito honrado também por ter aqui alguns colegas que se formaram na Universidade de Lisboa, mas aproveito para dar alguma informação histórica sobre a Universidade de Lisboa e com isso também poder divulgar, sobretudo para os colegas talvez menos familiarizados com alguns dados, poder também transmitir um pouco daquela que é a realidade da Universidade de Lisboa, onde se insere a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Esta imagem em cima é a reitoria da Universidade de Lisboa. Esta é uma reitoria recente, embora a história da Universidade de Lisboa seja uma história muito antiga. E se calhar vou dar aqui alguma novidade para alguns dos colegas. O ensino da medicina começou em Lisboa no século XIII, quando, na altura, o rei Dom Dinis, em 1288, criou o Estudo Geral de Lisboa. Portanto, na realidade, a universidade em Portugal começa em Lisboa. Eu sei que existe o conceito de que a universidade terá começado em Coimbra. Coimbra depois tem um papel muito importante mais tarde, mas na realidade a primeira universidade portuguesa foi inaugurada em Lisboa em 1288. E na altura haviam várias disciplinas, entre as quais a física, que era a designação na altura para a medicina. E foi aqui que começou e que apenas mais tarde, então, é transferida para Coimbra, tendo permanecido em Coimbra durante vários séculos e só mais tarde, no século XX, no início do século XX, após a queda da monarquia, em 1911, é que é formada novamente, ou se quisermos, recuperada a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto, pois na altura, durante este interregno, era apenas a Universidade de Coimbra que existia, aliás, com uma grande ligação ao Brasil. No século XV, no final do século XV, o ensino e a prática da medicina sofrem uma grande mudança, e isto porque foi fundado um dos grandes hospitais de Lisboa, infelizmente desaparecido no terremoto de 1755, que era o Hospital Real de Todos os Santos, que ficava ali na zona, para quem conhece bem Lisboa, entre a Praça da Figueira e o Restio. Foi construído por Dom João II e era um edifício aparentemente fabuloso. Eu tenho aqui uma imagem que é uma reconstituição da fachada do Hospital Real de Todos os Santos, que hoje em dia já não existe, uma vez foi destruído com o terremoto de 1755. Estas são algumas imagens daquilo que teria sido o Hospital de Todos os Santos.
Sem querer amassar muito, tenho aqui uma sequência de vários marcos históricos da Universidade de Lisboa e fazendo um avanço rápido ao longo dos séculos. Já no século XIX é criada a Real Escola de Cirurgia, em 1825, que depois passa a designar-se um pouco mais tarde por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e que, no fundo, vai depois evoluir em 1911 para a Faculdade de Medicina de Lisboa, tal como é conhecida ainda hoje. Vários edifícios foram sendo também criados e utilizados pela Universidade de Lisboa e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Este foi um edifício que foi inaugurado no início do século XX, para onde passou a Faculdade de Medicina de Lisboa durante algum período e que atualmente é sede da outra Faculdade de Medicina, muito mais recente, da Universidade Nova de Lisboa, que atualmente utiliza estas instalações. Mas, inicialmente, foi um edifício utilizado pela Faculdade de Medicina Clássica, se quisermos, no início do século XX, e só mais tarde, em 1953, é que é inaugurado o edifício do Hospital de Santa Maria, e que sei que muitos de vós, se não todos, conhecem, que é onde eu atualmente trabalho, e onde, em 1953, foi feita a passagem da Faculdade de Medicina e criado este hospital escolar. Esta é uma das imagens iniciais desse período em que foi inaugurado o hospital, e esta é uma imagem recente do Hospital de Santa Maria, já com os novos edifícios aqui atrás, em que temos o edifício chamado Edifício Egas Muniz, em homenagem ao professor Egas Muniz, que foi Prémio Nobel da Medicina em finais em 1949, e atrás temos o edifício Reinaldo Santos, já que foi falado também há pouco, quando estávamos numa conversa informal, e que estes edifícios, ambos edifícios, pertencem à Faculdade de Medicina, são mais recentes e foram edifícios que, neste momento, incluem vários laboratórios, vários auditórios e que permitiram expandir a atividade da faculdade. Esta é a entrada do nosso hospital e da nossa faculdade, com a estátua do professor Egas Muniz, como disse, Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949, e que continua a ser uma das referências da medicina portuguesa. Era um neurologista, como bem sabeis, e esta é a entrada atual da Faculdade de Medicina no edifício do Hospital de Santa Maria. Temos aqui mais alguma evolução em termos históricos, e apenas para dizer que em 2009 foi criado o Centro Académico de Medicina de Lisboa, que no fundo congrega a faculdade com o hospital. O sistema em Portugal é um pouquinho diferente do sistema no Brasil. Aqui temos duas tutelas, a tutela do hospital, que é o Ministério da Saúde, e a tutela da faculdade, que é o Ministério do Ensino Superior, e que neste caso juntaram-se para criar este Centro Académico de Medicina de Lisboa, que funciona no perímetro do Hospital de Santa Maria e dos edifícios que eu há pouco mostrei. E, no fundo, e este é o novo edifício que eu há pouco falava, o edifício que tem o nome do professor Reinaldo Santos, e que é um edifício que eu tive a honra de ter inaugurado enquanto diretor da Faculdade de Medicina, em 2019, um pouco antes da pandemia, e que é um edifício dedicado sobretudo ao ensino, à investigação e ao desenvolvimento tecnológico, com vários laboratórios e vários setores para os grupos poderem trabalhar na criação de ciência e pedagogia e educação médica para os nossos estudantes e para os futuros médicos e cientistas que por aqui passam. Alguns dos novos espaços renovados, um deles aula magna da Faculdade de Medicina, também durante a minha gestão enquanto diretor da faculdade. Isto, aliás, foi na sequência de um incêndio que destruiu a aula magna em 2017 e que, num espaço recorde, conseguimos inaugurar este espaço renovado e que hoje em dia é um espaço muito agradável e que espero ter a oportunidade de poder receber aqui os colegas quando nos visitarem. Aqui temos algumas das figuras, há pouco falava-se de figuras grandes da medicina portuguesa, e temos aqui alguns exemplos de professores da Faculdade de Medicina
que tiveram um papel muito importante, sobretudo naquele período após 1911, a chamada geração de 1911, e que deram um impulso extraordinário ao desenvolvimento da Faculdade de Medicina e da medicina, no fundo, em Portugal, desde o professor Egas Muniz, o professor Marco Dias, Francisco Gentil, Augusto Sestino da Costa e muitos outros, mas esta foi aquela geração que, de facto, transformou o ensino da medicina numa altura muito conturbada também da história em Portugal. Mais tarde, isto agora já durante o período em que também ainda era presidente e diretor da Faculdade de Medicina, criámos esta rede, a rede CODEMLP, e que, no fundo, congrega um conjunto de faculdades de língua portuguesa, em que estão 7 faculdades originalmente do Brasil e 3 faculdades de Portugal, as clássicas, Angola, Moçambique, Macau, e que foi, de facto, isto foi em 2019, foi, de facto, um momento muito interessante de criação de uma plataforma que, no fundo, permitisse aos colegas, alunos, professores das várias faculdades poderem ter esta plataforma comum e que tem tido a sua evolução. Neste momento tem, obviamente, uma gestão diferente, mas que tem tido, de facto, um papel que eu penso muito interessante para criar um espaço que permita a lusofonia da medicina e da educação médica e da ciência médica poder expandir-se ainda mais no hemisfério lusófono da medicina nesse sentido. Aqui temos as faculdades que formaram inicialmente esta rede, e esta foi a primeira reunião que tivemos aqui na nossa sala de reuniões da Faculdade de Medicina, com os vários diretores das várias faculdades de medicina que estavam presentes na altura. Mas eu queria também aqui, e já foi citado, e agradeço muito as palavras que os colegas me dirigiram, mas de facto ao longo da minha vida tenho tido vários momentos de grande ligação e de grande estreitamento com o Brasil e com a Academia Brasileira, com a medicina brasileira, em várias fases e vários momentos. Este é um momento especial, foi um momento em que assinámos um protocolo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aqui o diretor na altura, o professor Roberto Medronho, em que assinámos este protocolo de colaboração. Foi um protocolo pioneiro de colaboração entre as duas faculdades de medicina, começou entre as duas universidades, mas depois concretamente em relação às duas faculdades de medicina, e temos aqui no gabinete do diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, que também estava presente na altura, o presidente da Academia Nacional do Brasil, o professor Jorge Alberto, que estava também neste momento como que a apadrinhar esta ligação entre as duas faculdades. E este é o documento que foi assinado na altura. Mais tarde, em 2019, também como já foi referido, fui feito membro da Academia Nacional de Medicina do Brasil, também uma grande honra, e temos aqui alguns dos momentos desse evento e desse momento, para mim também constituiu um elemento muito, muito importante e do qual me sinto também muito honrado. Um pouco mais tarde, e já na altura, isto foi ainda numa fase muito quente da pandemia, em novembro de 2020, como podem ver, estamos aqui ainda com máscaras, e aqui temos um grupo de colegas, está aqui o professor Chagas e outros colegas, todos presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a medalha de Dante Pazanese, e foi a altura em que também fui feito sócio honorário da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais uma honra e mais o estreitar da minha ligação, se é que ainda precisava de mais à medicina brasileira. Já mais recentemente, em outubro de 2022, fui feito também membro honorário da Academia de Medicina da Bahia, aqui com o professor José Nelson Andrade, foi o meu padrinho desta academia, foi também um momento muito especial e que mais uma honra que me foi concedida pela Academia Brasileira, neste caso na região da Bahia. Como já foi referido também, esta foi uma luta, posso considerar assim, bem sucedida, que foi trazer o Congresso Mundial de Cardiologia para o Brasil,
para o Rio de Janeiro, na altura era presidente da Federação Mundial do Coração. Foi um grande evento, do qual tivemos ecos e continuamos a ter ecos muito interessantes, e que mostrou a pujança da cardiologia brasileira, e foi de facto um evento com uma grande participação de colegas de todo o mundo, e que pôs o Rio de Janeiro no centro da cardiologia mundial, e que ficámos todos muito orgulhosos por esse grande evento. Bom, mas depois deste momento mais pessoal, se quisermos, vamos entrar dentro daquilo que é o tema da minha intervenção de hoje, e que no fundo tem a ver com o papel que a Federação Mundial do Coração tem tido na divulgação, na organização de dados cardiovasculares para a promoção da saúde cardiovascular, e em particular o papel deste novo observatório, o World Heart Observatory, o Observatório Mundial do Coração, que é uma iniciativa relativamente recente e que, no fundo, permite ter esta plataforma com dados globais sobre saúde cardiovascular, como vos irei mostrar. E você também falar um pouco sobre a Federação Mundial do Coração. Bom, todos sabemos, e sei que esta plateia é uma plateia mista, heterogénea, não é só de cardiologistas, mas talvez reiterar aqui que estamos a lidar com aquela que é a principal causa de mortalidade e de morbilidade em termos globais. E o que é ainda mais dramático é que é ainda mais grave nos países de baixa renda ou de baixa e média renda, em que o peso da doença cardiovascular é extremamente relevante, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás. Estamos a falar aqui que, se compararmos com a segunda patologia, que é o câncer, ou com outras patologias, de facto, as doenças cardiovasculares têm um peso demasiado. Este, aliás, eu costumo dizer, estamos em ambiente olímpico, é a medalha de ouro que eu não tenho nenhum prazer em ter. O facto de serem as doenças cardiovasculares a causa número um de mortalidade e de morbilidade. Tanto mais que 80% da patologia cardiovascular é potencialmente prevenível. E, aliás, aquilo que temos verificado ao longo dos anos, e mais recentemente, então, ainda com maior intensidade, é que temos sido muito bons a tratar a patologia cardiovascular, mas temos sido muito maus a prevenir as doenças cardiovasculares. E, de facto, este tem sido, e é talvez um dos maiores desafios que temos enquanto comunidade, é como é que podemos mitigar, minorar o peso da patologia cardiovascular em termos globais, mas em termos locais, porque, de facto, tem um peso que é completamente desproporcional, sobretudo considerando que tem uma capacidade de prevenção que não estamos a utilizá-la de forma adequada. A Federação Mundial do Coração, a World Heart Federation, tem, portanto, procurado alertar para estes problemas e, ao mesmo tempo, encontrar algumas soluções que permitam mitigar e minorar o peso das doenças cardiovasculares e promover a saúde cardiovascular. Portanto, é não só sobre a doença, mas também sobre a saúde. Como sabem, é aquilo que a OMS há muitos anos vem falando e vem reivindicando a importância de falarmos em saúde e não apenas em doença. E estes são os três pilares fundamentais em que a Federação Mundial do Coração atua. Por um lado, conectar, liderar e inspirar a comunidade cardiovascular. Em segundo lugar, fazer um aspecto que é fundamental, que é a translação do conhecimento científico em políticas de saúde. Ou seja, nós podemos ser fantásticos a comunicar entre nós, a fazer ciência, a melhorar o nosso conhecimento, isso é muito importante. Mas, se não formos capazes de traduzir esse conhecimento em ação concreta, perde-se grande parte daquilo que é a eficácia do conhecimento na comunidade, no terreno. Ou seja, se não formos capazes de fazer esta translação da ciência em políticas de saúde, estamos, no fundo, a desperdiçar
o conhecimento médico e torna-se quase que um conhecimento académico, sem o impacto que poderia ter em termos de impacto na comunidade. E, finalmente, o terceiro pilar da Federação Mundial do Coração é um pouco o que estamos a fazer aqui, que é estimular a troca de informação para conseguirmos atingir o grande objetivo, que é saúde cardiovascular para todos, que é, obviamente, um objetivo altamente ambicioso, mas que não podemos desistir dele. Temos mais de 220 membros em todos os continentes e um aspecto muito importante é que a Federação Mundial do Coração é o órgão que tem relação oficial com a Organização Mundial de Saúde na área cardiovascular. Eu tive o privilégio de liderar esta organização, como também já foi referido, nos anos 2021 e 2022. Este era o meu board, como podem ver, muito diversificado em termos de colegas de todos os 5 continentes, e de facto é uma plataforma muito interessante, porque permite de facto ter esta percepção global do que quais são os problemas na área cardiovascular, e tive também, precisamente por esta ligação à OMS, a oportunidade, este é um dos objetivos da Federação Mundial do Coração, a oportunidade de trabalhar com a OMS, aqui uma reunião de trabalho com o Dr. Tedros, o diretor-geral da OMS, e temos a nossa sede em Genebra, e isso também facilita este contacto, e estes são algumas das atividades que temos em curso nesta ligação, em que procuramos ser eficazes, mais eficazes, a passar mensagens que, de facto, se possam depois traduzir em ações concretas para melhorar a saúde cardiovascular. Eu chamo a atenção aqui de 2 documentos muito importantes que estabelecem a base daquela que é a ação, a atuação da Federação Mundial do Coração. O primeiro, que foi curiosamente lançado na altura do Congresso Mundial de Cardiologia, que é a World Heart Vision 2030, portanto é uma visão para, tendo como meta o ano 2030, e não é por acaso que é o 2030, como irei mostrar, tem a ver com os objetivos definidos também pelas Nações Unidas, e o novo documento estratégico foi elaborado o ano passado para o período de 2024 a 2026 e que, no fundo, estabelece as bases de atuação da Federação Mundial do Coração. Muito rapidamente, esta visão para a área cardiológica 2030 dividiu-se em 4 grandes pathways, 4 grandes vias. Uma em relação a um aspecto que consideramos muito importante, que é promover a equidade da saúde cardiovascular, e este tem sido um ponto em que também temos procurado passar esta mensagem. É importante trabalharmos para que possa haver equidade no acesso, equidade na distribuição, equidade na capacidade de se poder atingir as várias populações, na promoção da saúde cardiovascular e também no acesso àquilo que são os cuidados de saúde na área cardiovascular. A segunda via é um aspecto também muito importante, que é a implementação adequada e atempada do que é o novo conhecimento. Ou seja, é importante não só termos novo conhecimento, obviamente, mas que esse conhecimento possa ser implementado de forma atempada para que possa chegar na altura certa e não haver um delay, um atraso, como por vezes vemos, infelizmente, que no fundo é o atraso no acesso à inovação. Nós temos, de facto, verificado avanços extraordinários na área médica e na área da medicina cardiovascular, perdão. E vemos muitas vezes que o acesso das populações a esta inovação é muito desigual, muitas vezes dentro do próprio país. E, portanto, isto também é uma das áreas em que temos procurado focar os nossos objetivos. E depois, os outros 2 vias, que tem a ver um pouco com isto,
que é, no fundo, nivelar a inovação e as tecnologias da saúde cardiovascular em termos também da sua aplicabilidade e colocar, no fundo, a saúde cardiovascular no centro daquilo que devem ser as preocupações em termos globais e regionais, uma vez que é a causa número um de mortalidade e de morbilidade, incluindo alguns aspectos mais específicos, e queria também falar um pouco, como seja as políticas em relação às alterações climáticas e outros aspectos que têm a ver com a capacidade de podermos colocar a saúde cardiovascular no centro das preocupações e, com isso, podermos obter melhores resultados. Portanto, este, no fundo, resume este documento que eu falei, que, no fundo, está alinhado com este documento das Nações Unidas, os chamados Sustainable Development Goals, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentado, que foram definidos, em particular, foram definidos 17. Isto foi organizado em 2015, tendo como alvo 2030, e um dos que nos interessa em particular é o 3.4, e que tem a ver com as chamadas doenças não transmissíveis, as NCDs, e o objetivo na altura definido era reduzir em um terço a mortalidade prematura até 2030. Infelizmente veio a pandemia, que veio alterar estes projetos e veio alterar também estes objetivos. E se nós virmos aquilo que tem sido o progresso ao longo destes últimos anos, e há um instrumento para fazer esta quantificação, que é o chamado NCD Countdown, que é uma atividade de colaboração entre a Organização Mundial de Saúde, o Imperial College e a NCD Alliance, portanto, a Aliança para Doenças Não Transmissíveis, verificamos que, infelizmente, o progresso que se tem verificado tem sido muito, muito parco. E, na realidade, neste momento, temos apenas cerca de 14, 15 países que estarão no timing certo para poder atingir este objetivo. E já está mais ou menos definido que, muito provavelmente, apenas uma pequena minoria dos países serão capazes de poder atingir este objetivo, que era um objetivo bastante ambicioso, mas de qualquer forma temos que continuar a batalhar para podermos criar condições para pelo menos nos aproximarmos desse objetivo, e daí a importância de termos dados adequados para podermos tomar as decisões adequadas. Nesse sentido, tem-se também procurado desenvolver estratégias com um tipo de intervenção um pouco diferente do convencional, em que temos intervenções integradas, que possivelmente têm uma maior capacidade de poder atingir alguns destes objetivos, incluindo, por exemplo, e compreendendo aqui vários aspectos, como seja drogas para prevenção secundária, controle do tabagismo, da pressão arterial, reforço dos sistemas de saúde, portanto, ver isto de uma forma comprehensive, de uma forma mais global, para se poder ser mais eficaz neste combate. E, obviamente, que é neste sentido que termos dados com uma acuidade, uma acurácia grande, dados reliable, dados em que possamos confiar nestes dados, mas ter estes dados é fundamental para podermos, de facto, depois estabelecer estratégias e podermos, de facto, depois utilizar essa informação para definir políticas mais de acordo com aquilo que queremos. Uma palavra sobre a estratégia da Federação Mundial do Coração para este período de 2024 e 2026, e que, no fundo, vem na sequência do que falei há pouco sobre os vários pilares em que a Federação tem apostado, e, no fundo, é um reforço desses pilares que está estabelecido nestes objetivos estratégicos, que, no fundo, é reforçar a nossa capacidade de tornar a saúde cardiovascular como uma prioridade em termos globais, catalisando esta ação global para promover a equidade cardiovascular e tornar, no fundo,
mais eficaz na forma como abordar estes problemas na área cardiovascular. E neste sentido, foi, no fundo, aquilo que presidiu à ideia, durante a minha presidência da Federação, de criarmos uma plataforma que pudesse responder a alguns dos anseios que muitos de nós sentiam de termos num local e numa estrutura global a capacidade de juntar os dados, juntar a informação especificamente sobre a área cardiovascular em termos globais. As razões por que precisamos de dados são óbvias. Se quisermos ter a noção exata do que se passa numa determinada patologia, se quisermos perceber como é que as populações são afetadas, se quisermos fazer conexões entre fatores de risco, condições, medir os gaps em cuidados de saúde, perceber os sistemas de saúde, precisamos de ter dados que sejam dados credíveis, que sejam dados com uma acurácia grande e que, no fundo, possam ser utilizados para desenvolver estratégias de melhorar a saúde cardiovascular. E, no fundo, ir ao encontro daquele que é um dos objetivos da Federação, que eu falava há pouco, fazer esta translação da ciência em políticas de saúde. E este, no fundo, foi aquilo que presidiu à criação desta iniciativa. Existem, como sabemos, múltiplas iniciativas de dados que são colhidos por múltiplas entidades ou por múltiplos grupos. Aqui apenas alguns exemplos. E, no fundo, o nosso objetivo foi procurar que pudéssemos convergir esta informação numa plataforma em que se pudessem estar reunidas o conjunto de informação sobre a área cardiovascular, não só naqueles aspectos mais convencionais ou mais banais, de dados demográficos, etc., mas também, como veremos, em relação aos próprios sistemas de saúde, em relação às forças de trabalho, etc. E foi nesse sentido que foi então criado este Observatório Mundial do Coração, com este objetivo de criar um hub central, uma plataforma central, em que tivesse acesso a dados de alta qualidade na área da saúde cardiovascular, em que os dados são colhidos em articulação com os nossos membros, em particular com estruturas como o grupo GBD, como o grupo da OMS, como grupos de outras organizações, e depois fazer essa, se quisermos, essa coleção de dados para esta plataforma, para depois poderem ser utilizados pelos nossos membros e poderem ser utilizados para aquilo que se entender como mais adequado. Isto foi lançado, este foi o momento do lançamento oficial em Genebra, foi lançado em fevereiro de 2022, este projeto. Inicialmente, os dados provinham, sobretudo, destas fontes, do grupo GBD, portanto, do Institute for Health Metrics and Evaluation, o AHME, da Organização Mundial de Saúde, do NCD Risk Factor Collaboration e de alguns membros da Federação Mundial do Coração. E estes eram os princípios que estavam subjacentes à criação deste observatório. Por um lado, poder ter este conjunto de informação que permitisse depois ser utilizado neste conceito de decisão baseada na evidência, ao mesmo tempo construir esta data capacity, a capacidade dos dados entre as várias organizações de saúde, incluindo os vários membros da Federação, e criar um fórum para investigação e para debate de saúde cardiovascular. E, no fundo, o Observatório, com a sua criação, ir ao encontro destes objetivos e destes anseios. Vemos aqui vários dos locais, e isto é apenas um pequeno sample dos vários locais onde temos mostrado e testado o Observatório. Um dos primeiros congressos foi no Congresso
do American College de Cardiologia, mas tivemos em várias iniciativas, estamos aqui com alguns colegas brasileiros, no próprio Congresso Mundial de Cardiologia, teve sessões dedicadas ao observatório e que foram de grande sucesso. Um dos outputs deste observatório é todos os anos ser lançado um World Heart Report. O primeiro foi em 2023, foi um relatório global, com dados desta origem, que é de Open Access, portanto está disponível no site da Federação. Eu sei que alguns dos colegas tiveram acesso a esta informação e o objetivo deste relatório que é publicado todos os anos é precisamente poder compilar um conjunto de dados epidemiológicos, de políticas de saúde, de dados económicos de diferentes fontes e de realçar algumas dos trends, das orientações, das evoluções, das diferenças entre regiões, entre países, entre sexos, entre, enfim, as múltiplas variáveis que se queiram analisar, para, no fundo, depois disso poder ser utilizado, sempre com este conceito, poder ser utilizado em mensagens de advocacia, de advocacy e poder ajudar à definição de áreas, de focar em áreas que sejam importantes numa determinada região, num determinado país, para definir e melhorar as políticas de saúde. E, portanto, o objetivo desta iniciativa é ter uma audiência o mais ampla possível e que envolve não só os profissionais de saúde, mas, acima de tudo, os decisores políticos, os decisores de opinião e, no fundo, a população, se quisermos, em geral, para ter acesso a esta informação. Mas é, em particular, para os profissionais poderem utilizar esta informação junto dos decisores políticos, que achamos que possa ser mais eficaz a sua atuação. E, como é óbvio, vivemos num mundo em que a interface com os mídias é essencial, nas suas mais variadas facetas, e temos também, através do nosso gabinete de comunicação, estabelecido um conjunto de estratégias para sermos eficazes na forma como toda esta informação é comunicada, disseminada e, esse é o objetivo, também implementada. Foi, como referi, o primeiro World Heart Report foi lançado durante uma das iniciativas da Federação Mundial do Coração, que é o World Heart Summit, que ocorre agora todos os anos em maio, na altura da Assembleia da OMS. O primeiro foi em maio de 2023 e o segundo foi este ano, em 2024. Também irei falar um pouco, porque foca exatamente num dos aspectos que já foi aqui referido há pouco, tem a ver com o impacto da poluição atmosférica e das alterações climáticas na saúde cardiovascular. Este primeiro World Heart Report teve como dados, conjunto de dados, este conjunto de fontes de dados para esse relatório. Perdão. E irei agora falar, apenas ilustrando alguns dos dados. O que vou mostrar agora é retirado do observatório, alguns dos dados que podem ser, qualquer um dos colegas pode retirar e fazer os seus slides, ou retirar esta informação do observatório, e que está também transcrito no relatório que está publicado. Por exemplo, em relação à mortalidade, em relação à mortalidade prematura, em relação à relação com financiamento. Aqui temos a evolução, por exemplo, da doença, da prevalência da doença cardiovascular ao longo dos anos, neste caso específico na Europa, mas pode-se aplicar a qualquer zona do globo, em termos globais ou em termos de região. Vemos aqui também um aspecto muito interessante, que é a mortalidade standardizada para a idade, e que mostra que tem havido um declínio, o que mostra que, por um lado, temos sido eficazes a tratar a doença cardiovascular, ou seja, a mortalidade por doença cardiovascular tem diminuído, mas a prevalência da doença cardiovascular tem aumentado, e daí o peso ainda da doença cardiovascular. E é este paradoxo que temos, de facto, que ser mais eficazes na forma como o podemos combater.
E o que se verifica também é que estes dados têm variabilidade muito significativa de acordo com a região. Aqui vemos estas, e verão isto nos vários dos slides que vou mostrar, temos as regiões da OMS, e nestas regiões podemos verificar que existem diferenças significativas entre elas. Verificamos também, colhendo esta informação, podemos ter este tipo de informação. Por exemplo, as desigualdades que existem em termos de taxas de mortalidade por doença cardiovascular em determinadas regiões. Temos aqui a Europa, um dado que é conhecido, mas que está aqui claramente demonstrado, que é este gradiente entre os países de leste ou norte da Europa e a Europa do Sul ou a Europa Ocidental. Isto já era conhecido, mas aqui temos um display, uma forma de mostrar isto de forma gráfica, mostrando esta diferença significativa. Podemos também fazer uma análise em termos de mortalidade por sexo, standardizado à idade, e vemos que há uma variabilidade muito grande entre países e entre regiões. Aqui um dado muito interessante, que é a relação entre mortalidade e o que é despendido em termos de cuidados de saúde, e obviamente que há uma relação entre o que é despendido e o impacto que isto tem na mortalidade e seguramente na morbilidade, e que, no fundo, estabelece este limiar que deveria ser pelo menos dos 5% de GDP para a saúde, e que é considerado como o limiar mínimo para poder ter algum impacto em termos de resultados em saúde. E depois podemos ter também toda esta informação disposta desta forma, quer em mapa global, eu irei mostrar os dados em termos globais, quer depois em mapas mais setoriais, podem ser por região, por país e até dentro do mesmo país por diferentes regiões. Aqui, por exemplo, vemos a distribuição em termos globais para o sexo feminino em baixo e o sexo masculino em cima, para a doença isquémica do miocárdio, e podem ver a variabilidade que existe entre as várias regiões. Para os fatores de risco, vemos, por exemplo, aqui, em termos de atividade física, em homens e mulheres, a variabilidade também que existe, e depois, obviamente, que isto pode ser detalhado, clicando em cima de cada um dos países, vai-se ter informação mais detalhada sobre estes dados naquela região específica. Aqui, em relação ao consumo de sódio, como sabemos, é um dos fatores para hipertensão em muitas regiões do globo. Informação aqui sobre hipertensão, e podemos depois focar em determinadas regiões as diferenças que existem. Em relação ao colesterol não HDL, também um mapeamento das diferenças entre as várias regiões e os vários países. Temos aqui em relação ao consumo de álcool, em cima no sexo masculino, em baixo no sexo feminino, e vemos que existe uma relação entre, por exemplo, os países de alta renda, os países de baixa renda. Sabemos que há outros fatores, obviamente, mas vemos aqui a distribuição que é distinta entre regiões e que tem a ver com vários fatores, mas isto são dados objetivos em relação concretamente a este fator de risco. E aqui em relação ao tabagismo, vemos também a variabilidade que existe para o sexo masculino e para o sexo feminino entre as várias regiões da OMS. Este mapa mostra a variabilidade na poluição atmosférica, e irei falar um pouco mais em detalhe, porque este foi o tema deste ano. E depois um aspecto muito importante, que são os determinantes sociais de saúde. Sabemos hoje em dia que há determinantes-chave, como seja a idade, o sexo, mas a educação. A educação é considerada hoje como um fator de risco, ou a falta dela, para a patologia cardiovascular. E aqui temos dados muito interessantes que vêm mostrar que o nível educacional tem um impacto na morbilidade e da mortalidade das doenças cardiovasculares, e quanto mais baixo o nível educacional da população, mesmo dentro do mesmo país, maior o risco de doença cardiovascular e maior também a taxa de complicações nas populações com níveis educacionais mais baixos,
mesmo dentro do mesmo país ou da mesma região. E aqui vemos, por exemplo, reduções significativas na mortalidade standardizada à idade, que se observaram em vários níveis educacionais na Europa, mas isto especificamente em relação à Europa, mas estas reduções foram mais rápidas, digamos assim, o declive foi mais acentuado nos grupos educacionais mais elevados, vindo ao encontro do conceito de que, de facto, a educação ou o nível educacional é considerado hoje em dia como um fator de risco para doença, neste caso concreto, para doença cardiovascular. E depois definimos dois novos scores. E fomos ver dois aspectos. Um deles foi em relação o que chamamos Population Risk Score, em que fomos olhar para 9 indicadores de doença cardiovascular, como seja a prevalência de hipertensão, de diabetes, obesidade, etc. E fomos fazer este exercício em termos globais. E este foi o resultado obtido. Este ainda é work in progress, mas o objetivo aqui é poder mostrar as diferenças entre as várias regiões e ter um score que nos permita fazer a avaliação de qual o impacto que isto tem num determinado momento, numa determinada região, e depois pensamos que isto pode ser muito interessante para monitorizar ao longo do tempo. E um outro score que fomos desenvolver é um score sobre políticas de saúde. Neste caso, fomos avaliar 8 políticas de saúde, o ter programas de controle de tabagismo, o ter um plano de ação para a doença cardiovascular, etc., etc., e depois ver como é que estes planos são aplicados nas várias regiões, e temos aqui a distribuição em que a cor azul é quando são aplicados aqueles 8 políticas de saúde, portanto, digamos que é o ótimo, e depois as cores restantes, o cor de laranja serão 7, o cinzento 6, etc. E, portanto, vemos que a região que tem, no fundo, mais política, tem um score mais elevado e, portanto, que são aplicadas mais estas políticas de saúde, a região asiática ou a região europeia, enquanto que a região africana subsaariana, aqui a América Latina também não está muito bem classificada, o que significa que existe aqui ainda muito trabalho a fazer para poder melhorar a implementação destas políticas de saúde. E depois de um conjunto de mensagens que eu não irei estar agora aqui a detalhar todas, mas que, no fundo, nos permitiu fazer um conjunto de avaliações sobre, a partir destes dados, sobre estas diferenças entre as várias regiões. Como referi há pouco, em 2024, o World Heart Report foi sobre poluição atmosférica e doenças cardiovasculares. É um trabalho que eu aconselho a quem tem interesse nesta área, e que é um trabalho muito detalhado, que mostra, no fundo, o impacto que as alterações em termos de poluição, quer interior, quer exterior, têm nas doenças cardiovasculares. E temos aqui, estes são a origem de toda esta informação, e depois não irei, enfim, estar agora a detalhar toda esta informação. Como disse, está disponível online para quem tem interesse, mas apenas referir que o impacto das alterações climáticas na doença cardiovascular é brutal. Ou seja, hoje em dia atribuem cerca de 6 a 7 milhões de mortes prematuras às alterações que têm relação com a poluição atmosférica. E, portanto, existe aqui também um impacto muito significativo e hoje em dia já está classificado em 4º lugar dentro dos fatores de risco para a doença cardiovascular, a seguir à hipertensão, ao tabaco e às alterações dietéticas, meramente as alterações em termos de impacto no metabolismo lipídico, etc., ou glicídico. A poluição atmosférica é o 4º fator de risco para a doença cardiovascular. Temos aqui alguns dos mecanismos porque é que isto acontece, porque é que estes poluentes vão ter impacto em termos de função cardiovascular, e depois temos, e no relatório está muito detalhado, utilizando este índice, o PM2,5, que tem a ver com o tamanho das partículas poluentes,
e vemos aqui a distribuição entre as várias regiões. Vemos também os dados em termos de evolução ao longo do tempo, como é que isto tem evoluído nas várias regiões da OMS, tem havido desigualdades bastante significativas entre as várias regiões. O declínio mais significativo tem sido na região europeia, e aqui fico, por um lado, feliz com isso, mas, por outro lado, não fico, porque outras regiões têm-se verificado exatamente o oposto. Aqui alguns países como exemplo, de que forma é que esta poluição vai ser depois contribuir para a patologia cardiovascular. Enfim, não irei entrar em todos estes detalhes, e o impacto que tem na mortalidade por doença isquémica miocárdica e o impacto que isto tem em DALDIs, que são atribuídos ao impacto que a poluição atmosférica tem. Vemos aqui o peso da poluição atmosférica, quer em termos de doença isquémica miocárdica, em cima à esquerda, quer em termos de acidente vascular cerebral, e de facto é brutal aquilo que hoje em dia se considera o impacto da poluição, não só a poluição exterior, mas também, muito importante, sobretudo em algumas regiões, a poluição interior, dentro de casa, e este também tem sido um aspecto que tem vindo a ser realçado, nomeadamente pela OMS, e que vemos de que forma é que a poluição interior tem impacto. Vemos aqui, por exemplo, estes dados: 3,2 milhões de mortes anuais em 2020, devido à poluição interior, e este facto são números absolutamente brutais. E, portanto, que mostra a importância de conhecer toda esta informação. Aqui temos algumas das recomendações que foram feitas neste nosso documento, em termos de advocacia, de investigação, de implementação de políticas que permitam reduzir o impacto da poluição atmosférica nas populações. E, de facto, existe aqui um trabalho que tem vindo a ser realizado, mas que ainda os seus frutos estão a começar a aparecer agora, já com alguns dados interessantes, mas ainda longe daquilo que nós gostaríamos de ver. Duas ou três palavras sobre o futuro, e estou quase a terminar, em relação a este nosso Observatório Mundial. Tem havido updates contínuos desta informação, incluída mais dados, e um aspecto muito interessante tem sido a criação deste perfil por país. Portanto, pode ir-se ao observatório e colher um conjunto de informações sobre o país e que permitem, por exemplo, para as estruturas desse país utilizar esta informação junto dos decisores políticos para poderem depois mostrar a importância de desenvolver políticas, criar um plano cardiovascular. Por exemplo, agora na Europa está a ser discutido a implementação pelo Parlamento Europeu de um plano cardiovascular para a Europa. Existe um para o cancro, não existia para a doença para a patologia cardiovascular ou para a saúde cardiovascular. Neste momento conseguiu-se reverter isso devido a um esforço muito grande em que esteve envolvida a Sociedade Europeia de Cardiologia, com o apoio da Federação Mundial do Coração. Foi criada uma nova aliança que permitiu fazer esta pressão, e neste momento os resultados estão a começar a aparecer. E aqui, mais uma vez, a importância de ter esta informação coletada para poder dar os dados que ajudem a implementar esta estratégia. E, portanto, temos aqui alguns da informação e dos dados que no curto prazo vão começar a ser também incluídas dentro do observatório, o que nos vai permitir robustecer ainda mais toda esta informação e todo este conjunto de mensagens que poderemos colher. Eu vou só mostrar aqui num minuto um pequeno filme sobre o observatório. Eu peço desculpa, está em inglês, mas resumo de forma muito sintética, num minuto, o que é o observatório. Espero que seja possível de ouvir. Cardiovascular disease claims more than 18 million lives every year. And unless we take action, this number will continue to grow. Access to reliable data is the first step to implementing effective heart-healthy policies that will save lives. This is why we created the World Heart Observatory, a one-stop, easy-to-use platform for all the information you need about cardiovascular conditions and risk factors.
Here, we combine data from different sources to give you the latest, most accurate figures on the global burden of cardiovascular disease. Learn about the impact of different conditions, where progress has been made, and where we may still have a long way to go. Explore the differences between genders and age groups. Even where you live has an impact on which risk factors are more likely to affect you. Trustworthy, reliable data is just one. Portanto, aqui temos, em resumo, o nosso observatório. Mas eu não queria terminar sem deixar esta mensagem que eu gosto sempre de deixar, porque apesar do desenvolvimento tecnológico fantástico que nos tem permitido os avanços muito significativos que temos tido, é importante manter isto numa matriz deontológica e numa matriz ética e que remonta, no fundo, ao princípio da medicina e àquilo que deve reger a praxis médica e que, no fundo, tem a ver com os chamados princípios hipocráticos, devidamente adaptados aos dias de hoje, mas que não podemos esquecer, e eu costumo lembrar sempre isto aos meus alunos e aos meus residentes, a importância de nunca perdermos esta noção, independentemente dos avanços absolutamente fantásticos com que lidamos. E só para ilustrar isto, à entrada da minha Faculdade de Medicina, temos o juramento de Hipócrates, para relembrar todos os dias que os nossos alunos, quando entram, a importância dos princípios éticos da medicina, num mundo que às vezes é um mundo pouco ético, como sabemos, e eu gosto de deixar sempre um outro aspecto como mensagem final, e que são duas mensagens que me parecem importantes. Uma de Dante Alighieri, portanto estamos a falar da Idade Média, em que é um conceito muito simples. É que o segredo de fazermos as coisas acontecerem é atuar, é agir. E este é um aspecto que me parece importante e eu acho que o Observatório foi um desses exemplos. E depois de citar aqui o Nelson Mandela, já falecido, mas uma frase que eu também gosto muito e que diz que, no fundo, o que importa na vida não é o simples facto de ter vivido, é a diferença que fizemos na vida dos outros. Eu acho que nós médicos temos no fundo, eu diria, esse privilégio que é tocar a vida dos outros. E a forma como podemos e devemos fazer dentro desta matriz ética é algo que nos deve perseguir sempre e que devemos sempre transmitir ao longo, esse é no fundo o nosso legado e ao longo da nossa vida fazê-lo para os que seguem. E portanto, com isto eu termino, mais uma vez agradecendo esta honra que me concedem por ter falado, se calhar até falei um pouco demais, mas poder transmitir aqui, por um lado, um pouco sobre a minha universidade e aquilo que tem sido a minha ligação ao Brasil, e garanto que mostrei apenas uma pequena parte, e depois focando neste aspecto que me parece muito importante, que é o acesso a dados, que é o podermos ter ferramentas que nos ajudem a construir, no fundo, um mundo em que possamos abordar a patologia cardiovascular de forma mais objetiva, mas também que possamos ser mais eficazes na forma como podemos reduzir o peso das doenças cardiovasculares e melhorar a saúde cardiovascular. Muito obrigado a todos por terem estado aqui comigo esta noite e agora estou completamente disponível para qualquer questão que entendam ou qualquer comentário que entendam fazer. Muito obrigado. Professor Fausto, realmente uma extraordinária apresentação, onde o senhor pôde realmente fazer uma viagem desde a origem da Universidade Portuguesa, que eu pensei que fosse Dom Diniz em 1300 também, o senhor me corrigiu, e, portanto, falar da nossa universidade, da Escola de Medicina de Lisboa, desses tempos modernos, da sua atuação pela cardiologia mundial, e, e aí eu estou preocupado que aí em Lisboa é 1h20, talvez nós possamos, se o senhor permitir, e concordar que eu estou preocupado com o avançado do horário, duas questões, mas em relação, e eu que tenho 25 anos de atuação na área de epidemiologia cardiovascular, hipertensão e fatores de risco, que é a minha área, eu fiquei
realmente maravilhado com esses dados epidemiológicos que retratam a realidade desse nosso desconforto em verificar que nós não estamos conseguindo deter o avanço das doenças cardiovasculares. Claro que hoje a gente sabe que a obesidade, que o diabetes, que o envelhecimento também são fatores importantes para que aumente essa prevalência. Mas eu queria colocar um ponto muito interessante que é a questão da construção dos scores de risco. Eu vou dar um exemplo. A professora Débora Malta, que é a primeira pesquisadora brasileira mais citada no mundo, ela ganhou um prêmio agora pela qualidade, pela quantidade de informações da área de epidemiologia cardiovascular. Ela pegou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e trabalhando junto com o professor Antônio Carlos Ribeiro Pinho Ribeiro, a professora Consolação Sabe, da UFMG, e ela testou, primeiro, foi ver qual que é o risco cardiovascular de eventos num período de 10 anos, não é? Como é comum. E testou várias ferramentas, vários aplicativos. O score de risco da Sociedade, Risco Global da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o do American College, depois pegou o score de risco de Framingham, pegou o da Organização Mundial de Saúde da International Society, teve mais um que eu não lembro, e um de um pesquisador chamado Lee. Então, o que aconteceu? Foram identificar quais eram os indivíduos de alto risco cardiovascular. 44% pelo aplicativo brasileiro, 38% pelo aplicativo americano, até que os dois últimos eram 3% e 2%. Ou seja, esses aplicativos estavam diagnosticando, identificando mal os indivíduos de alto risco. Isso quer dizer que esses indivíduos podem ser subtratados, que nós vamos estar implicando também na eficácia do nosso tratamento e, sobretudo, podendo incorrer no risco de se desperdiçar recursos financeiros de uma maneira inadequada. Como que o senhor vê a construção de um score de risco? Claro que tem influências étnicas, tem influências regionais, tem influências econômicas, educacionais, como o senhor bem mostrou, mas como é que o senhor vê a tentativa da unificação? A gente sabe que a Europeia de Cardiologia agora tem um score, não é? 2, e também tem o The Old People, não é? Ou também para as pessoas idosas. Como é que vê essa tentativa, essa necessidade que nós temos de homogeneizar esses aplicativos, esses de score de risco cardiovascular? Pois, muito obrigado por este comentário e esta questão. E este é talvez um dos aspectos mais desafiantes para a comunidade cardiovascular, e tem sido desde Framingham e desde scores mais antigos até à atualidade, com o grupo GBD, com a OMS, e os vários grupos que têm feito na Europa, nos Estados Unidos, etc. De facto tem sido um desafio constante e às vezes até um pouco frustrante. E às vezes até pode induzir alguma frustração junto da comunidade médica, porque parece haver alguma discrepância. Mas isto tem a ver com um aspecto que me parece importante, que é a qualidade dos dados e o tipo de dados que são recolhidos, porque não esquecer que muitos destes scores têm a ver com modelos, muitas vezes não têm a ver com dados concretos, mas têm a ver mais com modelização, e esses modelos nem sempre poderem corresponder àquilo que depois se verifica ser a realidade. Portanto, eu acho que este desafio, eu não sei se algum dia seremos capazes de homogeneizar para todas as populações, porque há aspectos que são específicos, e colocar tudo isto num score. Nós estamos, aliás, a trabalhar neste momento aquele score que eu mostrei, em que tínhamos 9 dos fatores de risco, para procurar quantificar este score em termos regionais. Nós estamos a trabalhar em particular com o grupo GBD, o grupo de Seattle, e não tem sido fácil, mas o objetivo era procurar precisamente identificar uma ferramenta que nos permitisse, aqui mais em termos populacionais, nos permitisse identificar mecanismos em que pudéssemos
ter uma quantificação em termos quer de região, quer de país, que nos permitisse depois fazer a monitorização ao longo do tempo. Portanto, este vai ser sempre o nosso desafio, quer dizer, não é por acaso que há dezenas de anos que se tem procurado, e não há um score, não é? E se tem procurado encontrar formas de otimizar estes scores. Eu não sei se algum dia teremos um score ótimo, porque muitos destes scores também acabam por ser ferramentas académicas. E temos visto vários exemplos, aliás, a literatura está cheia de tentativas de refinar os scores. Mas o bottom line aqui parece-me ser, de facto, a importância, e daí agora reforçar um pouco a importância, por exemplo, do observatório, que é termos dados de qualidade, dados que sejam o mais extensos possível, o que não é fácil, como sabemos, o que ainda por cima em certas regiões é difícil e temos até dados contraditórios, e aqui é um trabalho que tem que ser feito de forma muito objetiva, e um dos aspectos, por exemplo, em relação ao observatório, que temos procurado sempre manter de forma muito transparente, é a origem dos dados. É percebermos, é um bocadinho como num paper, não é? Perceber a Sim. metodologia, perceber qual foi a população estudada. E, porque, de facto, quanto maior for o conhecimento e se quisermos a granularidade, a capacidade de granularidade dos dados que obtemos, é que nos vão dar mais robustez no score que for obtido. Mas este é um desafio constante que temos tido e que iremos seguramente continuar a ter, mas, mais uma vez, a importância de ter dados adequados, credíveis e que possam ser depois transpostos para este tipo de scores, e este, no fundo, é o desafio que os vários grupos têm tido ao longo do tempo. Permite só concluir que eu acho interessante que talvez enquanto nós não cheguemos a um melhor score de risco, uma melhor padronização, uma melhor aplicabilidade, na prática, o que eu costumo fazer? Para um determinado paciente, a gente aplica uma ferramenta, um determinado score, e depois de um tempo nós mostramos, olha, o seu score era mais alto e agora o seu score reduziu. Ou seja, isso é muito prático para o dia a dia da prática clínica para o paciente. Enquanto a gente não tem essa. Muito obrigado. Professora Consola, professor Antônio Carlos, confrades de Cuiabá e outros pessoas da sociedade em geral que estão nos assistindo, realmente eu acho que a gente poderia fazer mais uma pergunta e eu novamente preocupado com o avançado do horário em Portugal e Lisboa. A palavra está Ô, aberta. Scala, se, Pois se não. pudesse, eu gostaria de falar, Scala. Márcio, Pois não. pode ser? Márcio Canavarros, nosso ex-presidente, cirurgião gastroenterologista do aparelho digestivo. Diga, Márcio. Ok. Professor Fausto, parabéns pela excelente palestra e pelo belo currículo. É importante esse intercâmbio entre os nossos dois países, o Brasil e Portugal, que no passado, já através da literatura, das artes, com a música e a medicina, em que aqui nós temos o professor Scala, o professor Valfredo, que fizeram a graduação em Lisboa, e como demonstrado, o intercâmbio com São Paulo, e agora esse estreitamento adentrando para o interior do Brasil, no Centro-Oeste, através da nossa Academia de Medicina de Mato Grosso, a gente estreitando esses laços com o nosso país irmão, Portugal. Nós nos sentimos muito felizes por esse encontro. Eu gostaria de comentar, é sabido por todos, as doenças cardiovasculares são em primeiro lugar em mortalidade no mundo, né? E tudo o que parece passa pelo processo educativo, né? E, em termos de Brasil, 215 milhões de pessoas, um país continental com adversidades. Como é que a gente poderia diminuir esse impacto de mortalidade, já que nós temos a hipertensão arterial
um grupo de pacientes que são hipertensos e não sabem que são hipertensos. Outro grupo toma o medicamento, mas toma de uma forma irregular. Quer dizer, isso vai comprometer uma bomba relógio, né? Sem falar na obesidade, que é um fenômeno mundial. Foi mencionado o tabaco. O tabaco, o Brasil fez uma política no passado que surtiu efeito de uma forma inteligente, na mídia, nos maços do cigarro, proibindo a propaganda nos cinemas, etc., na televisão, e funcionou bem. Eu fico imaginando uma política mais eficaz em termos de Brasil, falando do Brasil, uma política mais eficaz para que a gente diminuísse esse impacto das doenças cardiovasculares, né? E me lembrei da questão do tabaco, que funcionou bastante bem, né? Ah, eu termino a minha fala dizendo que o senhor é bem-vindo à nossa academia. A fotografia do livro aí é da Guerra de Troia, em que o Aquiles faz um curativo no braço do seu amigo Patroclus. Me parece que foi no ano 1200 a.C. Um detalhe da história da cirurgia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado e deixe-me. O seu comentário é muito pertinente e há aqui, de facto, dois ou três aspectos importantes. Primeiro, nós temos hoje em dia evidência, e há dados do Eurostat, por exemplo, que mostra que se nós aplicássemos o que sabemos hoje, e já não falo de inovação, isso é importante, obviamente, mas se aplicássemos o que sabemos hoje, nós podíamos evitar 2 de 3 mortes. E dessas 2 de 3 mortes, nos países do Eurostat, 2/3 são mortes cardiovasculares. Ou seja, nós sabemos os fatores de risco, sabemos as causas, sabemos como tratar, mas temos sido maus a fazer isto de forma que seja eficaz. A hipertensão, como referiu, é um dos exemplos. Eu formei-me há 40 anos, alguns colegas aí há 50 anos, e a regra do terço pouco se alterou. Só um terço é que sabem que são hipertensos, do terço que são hipertensos, só um terço é que estão tratados, e do terço que estão tratados, só um terço é que estão controlados. Agora está um bocadinho melhor. Os últimos dados estão um bocadinho melhores, mas não muito significativamente. E, portanto, há aqui, de facto, um trabalho a fazer e que eu acho que tem a ver, temos que simplificar as mensagens. A OMS, há 2 anos, durante mais de 20 anos, a OMS não produziu guidelines, diretrizes. Produziu há 2 anos, nós participámos nisso, as primeiras guidelines, desde há cerca de 20 e tal anos, sobre terapia farmacológica da hipertensão arterial. Tem 5 recomendações. 5. O documento tem cerca de 20, 30 páginas. Nós, por exemplo, e falo contra nós, comunidade médica, nós na Europa, nos Estados Unidos, produzimos diretrizes, são documentos académicos fantásticos, mas têm 200, 300 páginas, ninguém lê. E o que é que se passa? Não estamos a ser capazes de implementar aquilo que sabemos. E já não falo de inovação. Não somos capazes hoje de eficazmente implementar a nível global. Não é num sítio fantástico, ou numa clínica fantástica, ou num hospital fantástico, que é uma pequena parcelita da população. Portanto, há aqui de facto um problema, que é um problema no qual nós, comunidade cardiovascular, temos que aprender com a oncologia, por exemplo, o câncer. Eles têm sido mais eficazes, e bem, ainda bem, a passar mensagens, a mobilizar a população. Nós não temos sido tão bons assim. E essa é a razão, quer dizer, porquê? Porque é que nos últimos 40, 50 anos os resultados têm sido bons a tratar. Reparem, a mortalidade por infarto do miocárdio há 30 anos, que era 15, 20%, e hoje que é 3%. Portanto, tratamos muito bem. Angioplastia primária, os fármacos que temos disponíveis hoje em dia, corações mecânicos, transplante, etc. Mas isso é o tratar. Aliás, eu digo muitas vezes
E nós somos cardiologistas, e portanto saber, é isso que somos treinados. Mas quando o paciente nos chega, já é tarde. E não esquecer que 80% nós podíamos ter prevenido antes. Quando ele chega com infarto, com AVC, com insuficiência cardíaca, já é tarde. Nós tratamos, mas já é tarde. E, portanto, este é algo que, como comunidade, não só médica, mas como comunidade, de facto, temos que refletir como é que podemos ser mais eficazes, como é que podemos ter melhores resultados. E esse, no fundo, é o desafio que todos temos. Obrigado. Uma Escala. última, pois não. Doutor Roberto em sequência, tá? Mas para o encerramento. Teria mais uma pergunta? Eu acho que, pelo adiantado da hora, estou de acordo que o nosso presidente, portanto, tem a palavra final. E É, agradecer, e como coordenador científico, quero agradecer, professor Fausto, todo a sua seu empenho e esse conjunto de dados, de informações, o que traduz realmente o seu grande coração, que não só está na cardiologia, mas também com um grande humanismo aqui, que a gente sente essa sua mensagem. Muito obrigado. Obrigado. Presidente. perfeito. Obrigado. Bem, professor Fausto, antes de encerrar oficialmente esse evento, tão significativo para nós, brasileiros, né? Eu gostaria que compartilhássemos um momento específico, né? Demonstrando essa ligação umbilical, entre os nossos países, né? Com a vossa presença, a vossa palestra, e peço para o Joel, então, proporcionar a todos nós esse compartilhamento entre as nações nesse momento. É, Não foi o som? não, Não. Não está funcionando. Bem, temos a outra bandeira, pelo menos. Sim? Por favor. presidente, eu queria depois pedir a palavra para duas mensagens finais importantes, por gentileza. Claro. Quando nós queremos, a tecnologia não ajuda, né, doutor Roberto? Fica a intenção. Presidente, se permite, É, primeiro eu gostaria claro, claro, professor Scala, por favor. de agradecer a presença de todos, em especial do Joel, que estava adoentado e que está aqui presente para realmente proporcionar todo esse momento de união entre nós. Em segundo lugar, dizer que o professor Fausto será, portanto, vai receber uma comenda, portanto, um diploma, e que eu vou ter o prazer de ir no próximo congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Brasília, levar isso para entregar ele pessoalmente aqui no Brasil, em Brasília, pena que não seja aqui em Cuiabá. Seria isso, então, a mensagem final Perfeito, e agradecer mais uma vez. perfeito. Aí Obrigado. está, né? Aí está. Professor Fausto, na verdade, esse momento nós teríamos, brindando a todos nós uma parte do hino nacional brasileiro e do hino nacional de Portugal, né? Mostrando os laços, né, renovados na noite de hoje, através da vossa disposição, da excelência da vossa palestra, e fica a nossa gratidão ao professor e agora
membro sócio honorário da nossa Academia de Medicina de Mato Grosso. Muito obrigado, professor. Hã? Se o O senhor som saiu, desejar... doutor? Oi? Muito Não, obrigado. Não saiu? O som? não. Não. Não, Tá o bom. som não, o som não, mas fica a intenção, viu, professor? Por favor. Exato. Né? Muito obrigado, é uma grande honra. Fico muito honrado. Muito obrigado. Foi um prazer. Desta forma, despeço de todos os que compartilharam, externo minha gratidão à Comissão Científica da Academia de Medicina de Mato Grosso, a todos os membros, na pessoa do seu coordenador, professor Scala, enfim, a todos que participaram e abrilhantaram e ganhamos em conhecimento e estreitamos laços com Portugal através do professor Fausto. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigado e uma boa noite para todos. Muito Boa noite. obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite. Doutor Márcio.